que um caminhão, um trem e um motor de foguete têm em comum com um dos carros mais impressionantes já criados? Talvez nada, talvez tudo, você vai descobrir hoje. Mas uma coisa eu já te adianto, que o Koenigsegg Regera é o hypercar que não só desafiou seus rivais, mas mudou as regras do jogo. Lançado em 2016, Regera, que em sueco significa reinar, não é apenas rápido, ele é um marco na história da Koenigsegg. Com uma quantidade limitadíssima e todas já esgotadas, para sua tristeza e dos bilionários, ele representa o maior programa da fabricante sueca e a primeira vez que a marca ofereceu dois modelos simultaneamente. Mas a grande questão aqui é, o que faz o Regera tão especial para reinar acima de monstros como o Bugatti Chiron, Ferrari LaFerrari e Porsche 918 Spider? Esse hypercar híbrido plug-in de produção limitada é um dos monstros de aceleração mais rápidos já feitos pela fábrica fantasma e produz mais de 1000 cavalos e faz isso sem câmbio. Como? Você vai descobrir. Regera não foi projetado apenas para ser rápido, mas também para ser bastante luxuoso e vem com recursos que tornam esse hypercar uma fera absoluta. Um carro que, segundo a Top Gear, eu nunca experimentei nada que queime os pneus como o Regera. Pois bem, já que vocês gostam e os números dizem isso, vamos dissecar a história do Regera, o hyper agressivo. Cenário e inspiração. Ano 2016. Pronto, nunca viajamos tão pouco assim no passado em nossos vídeos aqui, hein? Mas vamos lá. Foi um bom ano na história da indústria automotiva, um período em que refletia tanto a busca por inovação, quanto também a respeito das tradições. No setor de carros de alto desempenho, os hypercars consolidaram sua posição como símbolos de supremacia tecnológica e exclusividade. Paralelamente, tendências globais como eletrificação, o avanço da tecnologia digital e as crescentes preocupações ambientais estavam moldando o futuro da mobilidade. No topo da pirâmide automotiva, modelos como Bugatti Chiron, Ferrari LaFerrari, Porsche 918 Spider e McLaren P1 representavam o ápice da engenharia. Cada um desses carros trouxe sua própria interpretação do que um hypercar deveria ter. O Bugatti Chiron, por exemplo, foi apresentado como o sucessor do lendário Veyron. Destacou-se pelo desempenho quase inacreditável. Equipado com o motor W16 quadriturbo de 8.0 litros, ele produzia impressionantes 1.500 cavalos de potência e atingia velocidades controladas eletronicamente de até 420 km por hora. O Chiron não era apenas uma máquina de velocidade, mas também um exemplo de luxo com materiais premium e personalização extrema, tecnologia avançada que o tornavam tão sofisticado quanto veloz. A Ferrari LaFerrari, por outro lado, demonstrava como a eletrificação começava a fazer parte da elite dos supercarros. Combinando um motor V12 de 6.3 litros e um sistema híbrido KERS derivado da Fórmula 1, a LaFerrari entregava 963 cavalos. Era uma celebração do desempenho tradicional da Ferrari, mas adaptado às demandas contemporâneas por sustentabilidade e inovação. Já a Porsche com o 918 Spider seguia uma abordagem semelhante, mas um foco maior na versatilidade e na eficiência energética. O motor V8 de 4.6 litros, combinado com dois motores elétricos, proporcionava uma potência combinada de 887 cavalos. 918 era um carro híbrido plug-in, que demonstrava um equilíbrio entre desempenho extremo e uma utilização mais prática, podendo ser conduzido de forma totalmente elétrica em trajetos curtos. Enquanto isso, a McLaren P1 continuava a definir o que era possível com um design aerodinâmico e o uso extensivo de fibra de carbono. Equipado com um motor V8 biturbo de 3.0 litros e um motor elétrico, ele entregava 903 cavalos combinados. Enquanto esses hypercars dominavam os holofotes, a indústria como um todo passava por mudanças significativas. A eletrificação começava a sair de nichos experimentais para se tornar uma tendência mainstream, com veículos elétricos e híbridos sendo apresentados como soluções viáveis para consumidores comuns para um futuro atual. Modelos como Tesla Model S, com sua impressionante aceleração e alcance de mais de 400 km, estavam redefinindo a percepção de carros elétricos, mostrando que eles podiam ser tão desejáveis quanto seus equivalentes a combustão. Por isso, a integração do sistema híbrido mostrava
como, mesmo uma marca tão conectada à tradição, poderia evoluir sem comprometer sua essência, mesclando entre tecnologia de ponta tradicional e tentando inovar com o que se falava no mercado. A fabricante fantasma, ao longo dos anos, já estava solidificada no mercado e também tinha um excelente portfólio de carros que traziam a vanguarda da inovação e da tecnologia disruptiva. Koenigsegg CC8S, primeiro carro de produção com portas diédricas sincronizadas, as icônicas portas asas de borboleta. CCR, o carro mais rápido do mundo na época, atingindo 387,87 km, superando o McLaren F1. Agera, sistema de resfriamento por fluxo turbulento para maior eficiência em altas velocidades. Koenigsegg 1-to-1, primeiro carro em relação peso-potência de 1:1, inaugurando o segmento Megacar. Esses são só alguns exemplos do que os suecos fizeram desde a inauguração da fábrica em 1994. Mas deixa eu voltar no Koenigsegg Agera, lançado em 2010, que marcou um capítulo crucial da engenharia automotiva e iria influenciar direto nos próximos carros da marca. O nome Agera deriva do verbo sueco agir, reflete a essência do carro, uma máquina projetada para desafiar limites e entregar pura performance. Both of them are made by Koenigsegg, you know, the Swedish manufacturer, the Agera RS and the Regera. Now this one has the distinction of being the fastest production car in the world. No other car has gone faster on a public road than this very car. Not one like it, this actual car. And if you watch my CNBC show, you'll see how we took it out on the road and had some fun with this. This is the one that really intrigues me because this has a whole new form of transmission that no one's ever done before. We are fortunate enough to have the man who designed these cars here today. You know, I was doing my TV show. It was fun to meet film stars and pop stars and people like that, but my real heroes are all engineers, and this gentleman is certainly one of them. Let's bring him in, Christian von Koenigsegg. Christian, come on in, my friend. Thank you, Jay. Good to see you. Christian von Koenigsegg sempre teve o sonho de criar o carro mais rápido, tecnologicamente avançado e eficiente possível. Com o sucesso do CC-X, a marca buscava um modelo que não apenas superasse o predecessor, mas também redefinisse o conceito de hypercars. A ideia era produzir um veículo que equilibrasse potência extrema com inovação tecnológica, criando uma experiência incomparável para os entusiastas de alta performance. O design do Agera foi influenciado pela busca constante da Koenigsegg por aerodinâmica eficiente e minimalismo funcional. Inspirado por princípios de engenharia aeroespacial, o Agera foi projetado para reduzir arrasto enquanto gerava downforce suficiente para estabilidade em altas velocidades. No coração do Agera é um motor V8 de 5.0 litros biturbo, projetado internamente pela Koenigsegg. Esse propulsor gera impressionantes 960 cavalos e torque absurdo, permitindo ao carro acelerar de 0 a 100 em apenas 3 segundos e atingir a uma velocidade máxima de 420 km por hora. A transmissão é uma automática de dupla embreagem e 7 marchas, projetado para trocas de marcha rápidas e precisas. Um dos aspectos mais notáveis do Agera é o uso extensivo de materiais leves, como fibra de carbono e alumínio. O chassi monocoque de fibra de carbono é incrivelmente rígido e pesa apenas 70 kg, contribuindo para o peso total do carro de 1.435. Essa construção leve combina com a potência do motor, resulta em uma relação peso-potência impressionante, garantindo uma dinâmica de condução única. Outro destaque é o sistema aerodinâmico ativo. O Agera possui um aerofólio traseiro, que se ajusta automaticamente para otimizar o downforce e a eficiência em diferentes condições de condução. Além disso, as entradas de ar foram cuidadosamente projetados para maximizar o resfriamento do motor e reduzir o arrasto. O desenvolvimento do Agera foi um desafio monumental. Cada detalhe do carro foi pensado para maximizar desempenho e eficiência. Você deve estar se perguntando o que é esse logo aqui no fundo, certo? Bom, isso aqui é algo que a gente fez para vocês, que logo logo eu vou contar mais. Mas por enquanto... O motor, por exemplo, foi totalmente projetado e construído pela própria Koenigsegg.
ao contrário de outras marcas que frequentemente utilizam motores de fornecedores externos. Isso permitiu à equipe ter controle total sobre cada aspecto de desempenho. Também vale lembrar que investiram pesado em tecnologia de ponta. O Agera foi equipado com um sistema de gerenciamento eletrônico inovador que controla tudo, desde os modos de condução até os sistemas de suspensão ativa. Esse nível de controle eletrônico não apenas melhora a dirigibilidade, mas também garante que o carro seja seguro mesmo em condições extremas. Cada Agera foi montado à mão na fábrica da Koenigsegg em Ängelholm, na Suécia. Este processo artesanal garante que cada veículo seja produzido com os mais altos padrões de qualidade e atenção aos detalhes. Entre suas inovações está o pioneirismo no uso de rodas de fibra de carbono, que não apenas reduzem o peso total, mas também melhoram a distribuição de massa e o desempenho dinâmico. Além disso, o motor foi projetado para funcionar com combustíveis alternativos, como o etanol E85, aumentando ainda mais sua potência devido à maior resistência do etanol a detonações. Durante a sua produção, o Agera estabeleceu vários recordes de velocidade e aceleração, solidificando seu status como um dos hypercars mais rápidos e tecnologicamente avançados de sua época. O impacto do Agera foi tão profundo que ele pavimentou o caminho para o próximo grande passo. Regera, o protagonista. Inspirado pelas inovações e aprendizados do Agera, o Regera levou a eficiência e a performance a um nível completamente novo, redefinindo o conceito de hypercar ao incorporar um sistema de propulsão híbrido e tecnologias ainda mais avançadas. Assim, o Agera não apenas deixou um legado impecável, mas também serviu como base para a criação de um dos modelos mais revolucionários da história automotiva. E nas últimas 3 décadas, o nome Koenigsegg tornou-se sinônimo absurdo, absoluto de mecânica. Eu te provo. Rodas de fibra de carbono ocas capazes de velocidades acima de 450 km por hora, Koenigsegg. Turbocompressores impressos em 3D, Koenigsegg. Um conversor de torque de estado único capaz de lidar com mais de 1.900 Nm de torque, Koenigsegg. Que tal um motor de acionamento híbrido com mais de 1.500 cavalos de potência? Adivinha? Koenigsegg. De registros de velocidade a patentes inovadoras, cada maluquice feita pelos suecos chama atenção e consequentemente eleva o nível dos rivais. Isso é um fato indiscutível. Essa mentalidade de pensar fora da caixa, junto da engenharia de ponta e design arrojado, consolidaram a reputação dos fantasmas. Pois bem, em 2013, Christian von Koenigsegg, fundador da empresa, adquiriu um Tesla Model S P85 Plus e ficou impressionado com a capacidade do carro de entregar potência instantaneamente, sem necessidade de trocas de marcha ou espera por resposta do turbo. Ele destacou que a resposta imediata dos motores elétricos proporcionava uma experiência direta e intuitiva, algo que nem mesmo um carro de Fórmula 1 poderia alcançar com um motor de combustão interno tradicional. Isso inspirou Christian a combinar essa característica desejável dos trens de força elétricos com a experiência tradicional dos carros esportivos leves e potentes da Koenigsegg. Com uma ideia na cabeça e o antecessor carro sendo o pontapé inicial, ele deu início ao projeto do Regera, uma verdadeira obra-prima da engenharia automotiva, equipado com um dos trens de força mais impressionantes já vistos em um carro. Localizado atrás do compartimento de passageiros, encontra-se um motor V8 biturbo de 5.9 litros, acompanhado por 3 motores elétricos da IASA, um no virabrequim, 2 acoplados no eixo traseiro, e apenas no modo elétrico ele já produz 700 cavalos de potência com um peso total das baterias de apenas 75 kg, tornando-se o primeiro carro de produção do mundo a ser alimentado por um sistema de 800 volts. Pois é, você achou que eu esqueci da parte do trem, né? Para você ter uma ideia, atualmente as linhas de trem de Nova York são alimentadas por 750 volts em corrente contínua. E hoje, um carro da fábrica fantasma gera mais que isso, um absurdo completo. Mas é apenas a grau de curiosidade. E essa configuração poderosa permite que o Regera entregue impressionantes 1.509 cavalos de potência, tornando-se um dos hypercars mais potentes já produzidos. E as inovações não param por aí. Para completar esse desempenho brutal, o modelo conta com o inovador sistema Koenigsegg Direct Drive,
que elimina a necessidade de uma transmissão tradicional, ou seja, ele não possui marchas, e sim apenas uma relação fixa. Essa tecnologia não só potencializa a performance, mas também redefine a maneira como a energia é transmitida para as rodas traseiras, permitindo ao Regera acelerar de 0 a 100 em apenas 2,8 segundos. Essa eficiência extraordinária é alcançada graças à genialidade do sistema KDD. Diferentemente das transmissões convencionais, o KDD utiliza um acoplamento hidráulico que substitui as engrenagens tradicionais, simplificando o trem de força e reduzindo o peso do veículo. Os pedal shifters, que normalmente operam para a troca de marchas, possuem uma funcionalidade única no Regera. Eles ativam a frenagem regenerativa ao reduzir e ajustam o deslizamento do acoplamento hidráulico ao aumentar a rotação do motor, otimizando o desempenho. As peças do sistema são usinadas em alumínio, com uma qualidade tão precisa que chegam a ser considerados obras de arte, compactos, leves, precisos e duráveis. O outro ponto interessante é a ausência de uma marcha, a ré, convencional. Em vez das engrenagens físicas, o sistema utiliza os motores elétricos para movimentar o carro para trás. Essa abordagem disruptiva se estende também ao funcionamento híbrido do carro. Como um híbrido plug-in, ele oferece um modo de condução totalmente elétrico, algo raro em hypercars dessa categoria. Esse recurso destaca a flexibilidade e, quando necessário, o sistema de acoplamento hidráulico se reconecta automaticamente ao motor a combustão, devolvendo toda a potência e força bruta. E por falar em força bruta, apenas os motores elétricos produzem 92 kg-força de torque. Quando todos os motores trabalham juntos, o carro alcança absurdos 205 kg/metro, quase o mesmo que um caminhão Mercedes Actros, mas em um carro que pesa apenas 1.628 kg versus um veículo pesado que minimamente pode chegar a 7,5 toneladas. Pronto. Também falei do caminhão. Regera não é apenas impressionante pelo seu desempenho, mas também pela excepcional dinâmica de manuseio e atenção aos detalhes em cada aspecto de sua construção. Equipado com uma suspensão versátil, Regera oferece tração aprimorada e estabilidade em todas as situações. A direção hidráulica garante um passeio suave com excelente feedback, permitindo ao motorista sentir-se totalmente conectado ao carro. Para maximizar a aerodinâmica e o desempenho em altas velocidades, o Hypercar conta com uma asa traseira ativa dobrável e abas dianteiras ativas, que não só melhoram a eficiência aerodinâmica, como também aumentam significativamente a força descendente, o downforce. Completando esses recursos, a Koenigsegg adicionou amortecedores adaptativos com tecnologia Öhlins, proporcionando uma aderência impecável. Por dentro, exibe um nível de luxo que rivaliza com sua performance. A Koenigsegg não poupou esforços para criar interiores sofisticados e confortáveis. Os bancos, feitos com espuma de memória e revestidos em couro de alta qualidade, são ajustáveis em até 8 posições, oferecendo ergonomia e conforto para qualquer tipo de viagem. Além disso, o carro é equipado com uma ampla gama de recursos tecnológicos que impressionam, como o sistema Auto Skin, que utiliza hidráulica para abrir e fechar todas as portas do carro com um toque de um botão. Esse recurso visual, especialmente com a funcionalidade Show Mode, que abre todas as portas simultaneamente, exibindo o design impressionante do Hypercar em toda a sua glória. A velocidade e a aceleração do Regera também são absolutamente impressionantes, características que o colocam no topo da engenharia. No dia 23 de setembro de 2019, o Regera quebrou o recorde mundial de aceleração e desaceleração combinadas, completando a façanha em apenas 31,49 segundos. O Hypercar alcançou 400 km/h em 22,87 segundos, cobrindo uma distância de 1.613 metros antes de desacelerar gradualmente em 8,62 segundos. Esse feito não apenas destronou o recorde anterior, mantido pelo Agera RS, mas também reafirmou a própria superioridade da marca ao superá-lo por 1,8 segundos. O Regera atinge uma velocidade máxima de 415 km/h, consolidando sua posição como um dos carros mais rápidos já produzidos, com uma marcha fixa. Lembrem-se disso. Embora seu desempenho seja extraordinário, o desenvolvimento do Regera é marcado por uma abordagem singular. Em vez de realizar testes extensivos em veículos reais, a Koenigsegg adota métodos altamente eficientes e econômicos. Por exemplo,
A marca utiliza um único monocoque de carbono para testes de colisão, reduzindo assim custos e desperdício. Essa estratégia inovadora reflete a filosofia da Koenigsegg de combinar tecnologia de ponta com práticas sustentáveis, mesmo ao criar um hypercar tão exclusivo. O design do carro também merece destaque. Ele foi o primeiro Koenigsegg a sair da linha evolutiva do Agera, trazendo elementos clássicos da marca como o para-brisa curvado que se estende até a coluna A, mas com um visual mais ousado e diferenciado. No entanto, como um Grand Tour, ele traz um nível de luxo superior, destinado a bilionários e é seguro dizer que um veículo de mais de 2 milhões de dólares atende bem às expectativas. Essa combinação de velocidade extrema, abordagem inovadora em testes e escolhas minimalistas em segurança faz do Koenigsegg Regera um exemplo único no mundo dos hypercarros. Ele não busca atender todas as expectativas, mas sim redefinir o que significa ser um carro de desempenho absoluto. Com uma filosofia que prioriza o extraordinário, ele entrega uma experiência que transcende convenções, celebrando a essência da performance pura. E se você é uma pessoa que presta atenção, você deve estar se perguntando: e o motor de foguete que você comentou no começo desse vídeo? Ele vem agora. Bom, apesar dos impressionantes 1.509 cavalos do Regera e de sua altíssima tecnologia, o motor F1 do Saturno V, utilizado para levar o homem à Lua, gerou incríveis 23 milhões de cavalos de potência. E vale lembrar que cavalos não é uma medida intuitiva para foguetes. É só a grau de comparação. Mas é uma diferença tão colossal que nem dá para fazer uma comparação direta, mesmo reconhecendo a tecnologia avançada de ambos. O que dá para comparar é Hypercar versus Hypercar. E por isso, eu vou colocar no ringue para duelar contra a Koenigsegg é a Bugatti, outra rival na arte de produzir foguetes terrestres. E essa batalha já tem vários capítulos e verdadeiras naves que estão mirando quebrar os 500 km por hora. Bom, eu já falei demais. O vídeo já começou aí na sua tela, te vejo já, onde eu conto a rivalidade absurda entre essas duas fabricantes. Te vejo em 5 segundos.